Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 38. Passamos a análise do artigo, a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Então, temos aqui que trata sobre a publicidade, esse artigo, especificamente quanto à questão da prova. Quem patrocina, ou seja, o fornecedor que constrói, que fomenta e que patrocina aquela publicidade, ele é responsável por apresentar provas de que aquilo que ele está dizendo é verdadeiro, ou seja, que aquilo que ele está propondo na publicidade tem realidade, é algo real e é algo conforme está sendo anunciado. Também a correção das informações cabe a esse mesmo fornecedor ou mesmo a comunicação publicitária. Então temos aqui o chamado princípio da inversão do ônus da prova na publicidade, ou seja, ainda que aquele fornecedor ele publique, ele coloque no mercado tal informação, ele que tem que provar que aquilo é verdadeiro, que aquilo está conforme está dito naquela publicidade. Aqui há uma chamada de inversão do ônus da prova, opeleges que decorre da lei, ou seja, não dependendo de qualquer ato do juiz. Então, o ônus da prova da veracidade, ou seja, quem tem que provar ou corrigir a informação ou comunicação publicitária é quem patrocina, ou seja, quem realizou aquela publicidade é que tem que provar que aquela informação ela é verdadeira, que ela é verídica propriamente, ou seja, é uma inversão do ônus da prova. Por quê? Porque seria então esse artigo 38 uma inversão do ônus da prova. Normalmente o que aconteceria é que o consumidor teria que provar que aquela publicidade ela era mentirosa. Mas como o consumidor não tem os meios para provar que aquela publicidade é mentirosa, cabe então ao próprio fornecedor provar aquela veracidade. Então por isso que é uma inversão do ônus da prova. Ao invés de ser o consumidor que irá apresentar a prova em juízo, o consumidor irá requerer ao juiz que obrigue, no caso o fornecedor, a explicar e apresentar as informações da veracidade da publicidade. Então por isso é uma inversão do ônus da prova opeleges. É diferente da inversão do ônus da prova chamada ope iudicis, ou seja, decorrente da decisão judicial. Essa ope iudicis está no artigo 6º, inciso 8, ou seja, é necessário a pessoa entrar na justiça contra algum fornecedor, alguma empresa, alguma coisa do tipo, e na justiça o consumidor requer a inversão do ônus da prova. No caso aqui do artigo 38 é opeleges, ou seja, decorre da lei e não depende propriamente de um ato do juiz. Importante dizer também que, segundo o STJ, as agências de publicidade, os veículos de comunicação, eles somente responderão a título de culpa e dolo. Então há uma diferença entre o fornecedor e a agência de publicidade. Quando a agência de publicidade age com culpa e dolo, ela será também responsável, recaindo essa responsabilidade da prova da veracidade e a correção da informação sobre o fornecedor que patrocinou essa campanha publicitária. Então é importante dizer isso, Importante ressaltar também quanto aos princípios que estão elencados no Código de Defesa do Consumidor quanto à publicidade. Temos o princípio da vinculação contratual da publicidade, ou seja, tudo aquilo que é descrito na publicidade está vinculado ao contrato, é o artigo 30. Temos o princípio da identificação da mensagem publicitária, previsto no artigo 36, demonstrando que aquela mensagem publicitária tem que ser clara, tem que ser demonstrado de quem é que fez aquela mensagem, etc. Princípio da transparência, da fundamentação da publicidade, que é o artigo 36, parágrafo único, ou seja, aquilo que está apresentado tem que ser transparente, tem que ser bem fundamentado na publicidade. O princípio da veracidade da publicidade, que é o artigo 37, parágrafo 1º. Princípio da não abusividade da publicidade, é o artigo 37, parágrafo 2º. E o princípio da inversão do ônus da prova na publicidade, que é o artigo 38. Temos ainda também o chamado princípio da correção do desvio publicitário, que estão elencados no artigo 56 e 60, e o princípio da lealdade publicitária previsto no artigo 4º, inciso 6. Então esse é o artigo 38, tratando aí quanto ao ônus da prova, da veracidade e correção das informações ou comunicação publicitária, e que isso cabe a quem patrocina, no caso,
o fornecedor do produto ou serviço. Então esse é o artigo 38.